E agora nós vamos trazer o nosso debate lado a lado sobre esse mesmo tema e os nossos convidados já estão aqui. A gente vai dar início ao nosso debate. Começa agora, aqui na Rede Antena 7, debate lado a lado. Duas opiniões, um propósito, a informação. Debate lado a lado. Exatamente, dois lados, duas opiniões, o mesmo tema, que é o 8 de janeiro. Os nossos convidados já estão aqui, são os advogados o Elton Roberto e o Álvaro Costa, que já é do nosso Café com Política, já conversou conosco mais cedo. Quero dar bom dia para o nosso convidado, Dr. Elton Roberto. Seja bem-vindo, Dr. Elton. Bom dia, Abdias, bom dia. Eu vou chamar de Alvinho, porque a minha amizade com o Dr. Álvaro é uma amizade já de décadas e a gente se trata com muito carinho, com muita fraternidade. Bom dia a todos que nos ouvem aqui pela rádio. Primeiramente, agradecer o convite para debater este tema que, para mim, é dos mais importantes dos últimos tempos da democracia, da defesa da democracia. E estar aqui ao lado de um amigo faz com que a gente tenha a responsabilidade maior de fazer com que o tema seja efetivamente esgotado. Eu sei que o tempo não vai dar para fazer isso, mas a gente vai tentar. Com toda certeza. Então a gente trouxe aqui dois amigos que pensam diferentes, que é uma prova que dá para pensar diferente e continuar sendo amigo, né, Álvaro? Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui no estúdio. Bom dia, Abdias. É um prazer estar aqui. Eu que faltei ao programa do final de ano. E dizer do carinho que eu tenho pela pessoa do Dr. Elton Roberto. É um colega já de 20 anos, né, ou mais, e já fazia algum tempo que a gente não se encontrava. Já nos encontramos muito, já debatemos muito sobre política, ele do lado dele e eu do meu. O interessante é isso que você falou, a gente ter opiniões diferentes, mas saber conviver, né? O Elton, para quem não sabe, foi o que me iniciou na advocacia criminal. Você acredita nisso, Abdias? Acredito, a influência. Eu tinha um amigo que passou por alguns problemas e eu advogava na área de família, divórcio, danos morais, etc. Eu gosto de divorciar o povo, sou apaixonado por isso. Aí, teve um problema criminal, eu disse, eu não faço criminal, mas eu vou chamar o Elton. E eu chamei o Elton disse, mas você vai trabalhar comigo aí nesse caso. Eu digo, tá certo. Ainda dividiu os honorários comigo. Abdias. Aí eu me apaixonei pelo criminal. Eu disse, aqui é a minha área. Mas as nossas opiniões são contrárias com respeito à política, né? E estamos aqui. Vamos lá, esse então debate sadio. Vamos começar esse debate. Eu vim meio com o espírito da Atena hoje. Vamos lá. As cadeiras aqui não são pregadas no chão, não, viu? A cadeira tá onde? Tá solta, viu? Tem um aqui, tem outra ali, mas tá tudo presa no chão. 2 anos depois, doutor Elton Roberto, ainda há uma discussão e a gente vai dar 2 minutos para cada um falar um pouquinho sobre a pergunta, uma pergunta para os dois. Quem é mais da direita, né, diz que não houve tentativa de golpe ali, que foi uma manifestação livre, uma manifestação democrática. Para o senhor, manifestação democrática ou tentativa de golpe o 8 de janeiro? A tentativa de golpe, clara. Porque nós temos que entender que o 8 de janeiro ele não aconteceu somente no 8 de janeiro. Ele começou a ser gestado logo após a proclamação da vitória do presidente Lula. A gestação desse golpe, ela se deu de maneira muito articulada. O 8 de janeiro foi o desespero, onde aquelas pessoas, infelizmente, que serviram de massa de manobra para aqueles que hoje vão responder de forma efetiva como autores, e aí o direito penal vai dizer isso para a gente, né? Como a teoria do domínio do fato, que é uma teoria alemã, que traz, inclusive, a possibilidade de fazer com que o autor intelectual ele tenha a responsabilidade tanto quanto o autor material. Então, o 8 de janeiro não foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro começou muito antes. Nós tivemos aí, todos nós vimos, né, presenciamos a ocupação, a porta dos quartéis. O que você está fazendo na porta de um quartel? Por que não na porta da igreja? Você foi pedir a Deus, já que era Deus, família e pátria. Não, você foi pedir ao exército, a intervenção do exército, em uma eleição democrática onde o lado daquelas pessoas saiu perdedora. Então, se sai perdedor, qual é o problema? Você simplesmente se reorganiza e volta para a próxima eleição. É isso que é a democracia. Então, não se respeitou a vontade da maioria. Aí começou a se discutir a rigidez da urna eletrônica, começou-se a inventar código-fonte, eu vou dizer de maneira muito esquizofrênica, sem nenhuma responsabilidade, essas pessoas foram gestadas no dia 8 de janeiro, invadir os 3 poderes. Então, você não tem uma manifestação livre onde você invade os 3 poderes da República e quebra tudo.
E eu não tenho dúvida, eu não sei qual é o pensamento do meu querido amigo Elvinho, eu não tenho nenhuma dúvida que se os presidentes dos três poderes estivessem lá dentro dos três poderes, teriam sido assassinados por aquelas pessoas. Porque as imagens são muito claras. Eles enfrentaram, inclusive, a própria polícia. Eles enfrentaram... Vários policiais saíram feridos, isso ninguém conta. Então, há também uma certa tentativa de dizer que aquilo foi uma manifestação do pensamento. Não, aquilo foi uma manifestação do pensamento que queria, com certeza, fazer com que a democracia sofresse um grande golpe. Então, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma tentativa. E aí se pune a tentativa, porque você não pode punir a consumação, porque se você vai punir a consumação, já não dá, acabou. Não tem mais. Né? Então, até foi esse debate que aconteceu no direito penal. Eu falei, calma aí, gente. Se pune a tentativa, porque se você vai se punir a consumação, não existe mais como punir. Terminou o tempo, doutor Elton. Obrigado. Quero lhe agradecer, inclusive avisar que o tempo está na tela para vocês até terem um controle. Tá lá. Controlar. Isso. Porque advogado, meu amigo, se você der papo advogado, a gente fica aqui até amanhã conversando. Doutor Álvaro Costa, tentativa de golpe ou livre manifestação livre manifestação de discordar, né, de fazer ali um contraponto ao governo eleito? Eu não acredito nessa tentativa de golpe, né? Porque aí a gente tinha que ter, eu penso diferente do amigo Elton, quando ele fala que houve toda uma coordenação, né? Ou toda uma organização da coisa, não. Ali eu posso comparar com o direito penal quando a gente fala da organização criminosa, quando a gente fala do concurso de pessoas. A organização criminosa realmente tem que ter aquela organização, divisão de tarefa, de poderes, etc., do que um vai fazer, o que o outro vai fazer. E no concurso é uma reunião de abestalhados. Aí eu concordo com o Elton, que eu não sei o que foi que aquele pessoal ficou fazendo ali e nem na porta do quartel. Eu tive pessoas que eu conheço de perto na porta do quartel, eu passava ali na porta do quartel do 20, eu baixava o vídeo, o que é que você está fazendo aí, meu amigo? Você é doido, é? Era, Bedias, era assim dessa forma que eu não entendi o que estava acontecendo. São pessoas desordenadas, lógico que houve um pensamento nacional, né, de tentar, vamos dizer assim, de desacreditar as urnas, de desacreditar o voto eletrônico, mas essas pessoas não tiveram uma tentativa de golpe, como disse o ministro, o ex-presidente Michel Temer. Não há tentativa de golpe desarmado. Eu não acredito que uma tentativa de golpe, uma senhora, uma idosa, teve tempo de subir em cima de uma mesa e defecar enquanto estavam tentando um golpe, e essa senhora hoje pega 15 anos de cadeia. Essa é a discussão que se faz hoje, da justiça que está sendo feita, ou seja, da penalização, da apenação que está dando aquelas pessoas. Cometeram crimes, cometeram vandalismo, cometeu dano, cometeu. É uma situação desordenada. Uma tentativa de golpe, a polícia chega lá, enfileira todo mundo, não há um confronto, não há um disparo de uma arma, de um tiro, de uma bomba, e essas pessoas saem para um ônibus, todas entram em ônibus, e depois são levadas para a sede da Polícia Federal, quando eles diziam que essas pessoas estavam indo para suas casas ou para fora do Congresso. Que resistência foi que teve? Não houve resistência quando a polícia chegou. Então eu não acredito na tentativa de golpe. Eu acredito numa motivação que a gente precisa estudar, pensar, e era isso que o governo Lula devia estar preocupado hoje, em saber a motivação daquele crime, como a gente procura saber a motivação nos crimes comuns que acontecem no dia a dia, para saber o que foi que movimentou aquela pessoa a agir daquela forma. Obrigado, doutor Álvaro. Bom, o primeiro ponto foi esse, saber a opinião dos senhores se foi tentativa de golpe ou livre manifestação, até porque o direito a protesto é um direito constitucional. Sim. Mas aí nós ouvimos que já essa primeira pauta os senhores pensam diferente. O segundo ponto, hoje há uma discussão, doutor Elton Roberto, sobre anistiar as pessoas que participaram. São mais de 1.200 pessoas que estão respondendo processo sobre isso. Há uma pressão no governo, no Congresso Nacional também. O alagoano Arthur Lira não pautou essa anistia. O senhor acredita que a anistia é válida para esse caso? Não, vamos lá. Primeiro, a gente precisa começar a compreender que lado é esse que quer a anistia. Eu acho muito interessante e muito hipócrita esse lado que quer um direito penal punitivista, e o Álvaro sabe disso, é porque é esse lado que cunhou a frase bandido bom, bandido morto. Então, eles sempre foram contra todo tipo de progressão de regime de preso, de saída de preso, de anistia para preso. Agora, quando eles estão envolvidos no problema, aí eles querem um direito penal humanitário, um direito penal que perdoa. Me parece muito, fazendo uma analogia aqui, com o Velho e o Novo Testamento. Eles não sabem onde eles estão querendo colocar. Se é no Velho Testamento, para o outro é o Velho Testamento, para eles é o Novo. Então, a anistia nesses casos, principalmente, nós temos que entender o seguinte: a tentativa de você usurpar a democracia é a base da nossa sociedade. Não é outra coisa. A alternância de poder, a vontade soberana popular é a base da convivência harmônica de um Estado que escolheu na Constituição Federal ser democrático de direito. Quando você atenta contra a base
que é a base da sociedade, da eleição, da escolha do seu dirigente de forma popular. Ou seja, a gente lutou quantas décadas, quantos séculos pelo direito ao voto, para que o analfabeto votasse, para que o voto do analfabeto contasse quanto com o voto do doutor. Ou seja, aquela história do one man, one vote. Aí o camarada vai tentar usurpar e conspurcar a democracia, que é a anistia. Não, a anistia, para mim, ela, neste caso, ela é incabível. Não porque eu entenda... Eu sou a favor de nós termos anistia e eu sou um professor de direito penal que trabalha o direito penal da humanidade. Eu acho que o direito penal ele tem que ser um pouco mais humano. Por isso que, às vezes, o advogado criminalista é muito mal visto. Mas existem casos em que a anistia ela é inconcebível. Então, nesse caso, para mim, ele é inconcebível. E para o senhor, doutor Álvaro, é inconcebível ou é... Porque é uma defesa que os congressistas fazem, sobretudo aqueles que são aliados do governo Bolsonaro, porque essa anistia se estenderia ao ex-presidente também, até devolvendo a ele os direitos políticos. É mais uma tentativa de também beneficiar o presidente? A anistia seria válida nesse caso, na sua opinião? Vê só, para a gente pensar que essa anistia atingiria o ex-presidente Bolsonaro, a gente teria que colocar ele no mesmo cenário criminoso. E aí eu concordo com o Elton. Houve crime. Essa anistia, ela nasceu e esse movimento tem sido fortalecido por conta do julgamento injusto que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de dizer aqui, uma senhora que subiu numa mesa e defecou em cima da mesa do ministro pega 15 anos de cadeia. É inconcebível. Eu acredito, nem eu nem ele acho justo isso daí. Eu tenho toda a certeza. Tem pessoas que morreram presas lá, apesar de o advogado ter apresentado exames que contestavam aquela condição, que pediam uma prisão domiciliar, que pedia que ele fosse atendido, ele não foi atendido ao ponto de morrer, de falecer. A União vai ter que reparar esse dano. Então, esse movimento da anistia, eu não concordo com ele, desde que as penas que sejam aplicadas a essas pessoas sejam aplicadas de forma correta. Nós temos ali vandalismo, crime de dano. Quanto é a pena do crime de dano hoje? Salvo engano, de 1 a 6 meses, eu acho, de prisão, detenção. Aí você aplica 15 anos, 18 anos, a gente está comparando aquelas pessoas a homicidas, a pessoas contumazes no mundo do crime. Então, é esse tipo de julgamento que está levando essa movimentação da anistia. Se tivesse um julgamento correto, onde aquelas pessoas recebessem uma pena justa, dentro dos limites da lei, com certeza esse movimento de anistia talvez nem existisse. Ou se tivesse, seria muito fraco ou enfraquecido. Essa é a situação. Então, aí se você me falar agora, você é a favor ou não da anistia, eu posso me tornar a favor dessa anistia por conta do julgamento equivocado, errôneo e injusto que está sendo colocado hoje. Só por isso. Mas fora disso, eu não seria, a favor da anistia. Bom, vou pegar esse tópico. Tem ainda 9 segundos. 8, 7. Já foi? Já foi. Tá bom, então. Vou pegar esse tópico, doutor Welton Roberto. Doutor Álvaro pontua muito que há exageros nos julgamentos. Pessoas que estão pegando 15, 16, 17, 18 anos de prisão por atos de vandalismo. O senhor acredita que as penas estão sendo injustas, tratadas individualizadas ou dentro do parâmetro do que regra o sistema judiciário brasileiro? Bom, muito boa pergunta e que, pelo que eu pude perceber aqui, o Álvaro ele questiona a questão da classificação penal e da quantidade de pena que está sendo colocada para cada vou chamar de terrorista, né? É a história, mas vamos dizer um terrorista entre aspas. Veja só, nós estamos a falar de que a Suprema Corte, que é a corte mais alta do país, que representa o Poder Judiciário, está aplicando as condenações. Uma corte que não é feita através de um único pensamento, como estão tentando colocar, do ministro Alexandre de Moraes, como se fosse ele o único responsável por isso. Todas as penas estão sendo colegiadas. Nós estamos a falar do Supremo Tribunal Federal, que tem a capacidade de revisar as penas do país inteiro, em todas as condenações, inclusive de primeiro grau. Então, se você, nesse caso específico, joga a luz dizendo que eles estão sendo penas exageradas, você não está confiando mais no Poder Judiciário do Brasil. Não é nem de Alagoas, não é nem do Nordeste, é do Brasil. Porque o Supremo tem a capacidade de revisar qualquer pena aplicada por qualquer juiz de direito de primeiro grau. Então, se ele já aplica a pena, está se dizendo que são penas exageradas, e eu não posso fazer esse tipo de juízo de valor, porque eu não sei de que forma
essa pena é aplicada, mas sei que os tipos penais não são tipos penais únicos. O doutor Álvaro tenta minimizar aqui, dizendo que porque ela defecou. Não é a questão de defecar somente e tão somente. Ela não defecou na cadeira do prefeito de Maceió. Ela estava ali, na verdade, atacando um poder da República. É isso que nós temos que entender. A simbologia dessas pessoas terem adentrado os 3 poderes, é por isso que eles estão sendo tipificados para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aqui. Agora, a tipificação significa o quê? A enquadramento penal. O enquadramento penal é um enquadramento grave, por isso que as penas estão sendo graves. Obrigado, doutor Welton. Tem réplica, não? Que bom que tem. Eu vou aqui passar... Me traz a cadeira do Pablo Massal. Me traz a cadeira do Pablo Massal, que aqui a coisa vai ficar pesada já. Eu vou, inclusive, passar a informação de que a produção nos concedeu mais 15 minutos de Olha programa aí, hoje, tá excepcionalmente, porque hoje não é uma data qualquer, inclusive. O 8 de janeiro virou um símbolo, eu estava falando isso mais cedo no programa. É como o 11 de setembro, que a gente lembra daquele ataque. Para nós, teve o Capitólio lá nos Estados Unidos. Não lembro, veja que eu não lembro o dia de lá, não lembro. Mas o nosso 8 de janeiro ficou marcado. O doutor Welton comenta que, embora as penas possam parecer grandes, elas são enquadradas dentro do que o sistema jurídico brasileiro rege. Já que o senhor pediu essa tréplica, vamos conceder e depois a gente volta com 1 minuto, então, Matheus, para ouvir o que é que o doutor Álvaro... separa a cadeira aqui, separa a cadeira, 1 minuto para o senhor, doutor Álvaro. Não, então vou ver a coisa, eu vou colocar a coisa de uma perspectiva diferente, então. Vamos lembrar, e aí todo mundo é conhecedor disso, que nós temos deputados federais, senadores da República sendo processados lá no Supremo Tribunal Federal, que hoje, inclusive, Elton, é um tribunal de socorro, acho que você colocou bem, é um tribunal que revisa a pena de todo o país, é um tribunal de socorro. Hoje ele se tornou, tudo bem, tem as exceções daqueles processos originários, mas hoje é inclusive um órgão de execução penal. Porque a execução penal está sendo feita lá, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Se está lá no regimento dele ou não é outra história, se é inconstitucional ou não é outra história. Mas a gente coloca assim, nós temos senadores, deputados federais que são processados lá dentro do Supremo Tribunal Federal com penas prescritas ou à beira da prescrição, como é o caso do ex-presidente Fernando Collor. A pena praticamente prescrita, porque não foi julgado. E nós temos pessoas sendo julgadas aí 1 ano, 2 anos, em tempo recorde pelo Supremo Tribunal Federal. A gente quer essa eficiência. Então, torne essa eficiência para todos. Qual é a lógica de você hoje ter gente julgada a menos de 2 anos do fato, ou 2 anos do fato exatamente hoje, e a figura do mais alto escalão do país com as suas penas prescritas porque não foram julgadas ainda pelo Tribunal Federal? Fiquei até nervoso agora. É uma reflexão, reflexão importante. Mas é a reflexão que não cabe aqui. O senhor acredita que há uma... O senhor acredita, então vamos lá, por que não cabe essa reflexão? O senhor acredita que há uma prioridade em julgar essas pessoas em detrimento de outros casos? Vamos entender. Quantas vezes aconteceram já, de que você lembre, Abdias, um 8 de janeiro na história da democratização desse país? É uma situação excepcional, julgamentos excepcionais. Nós não tivemos uma tentativa de abrogar a democracia logo após a instituição da própria democracia. Então, você precisa, é a mesma coisa, estamos vivendo uma pandemia. Aí a pessoa começa assim, e a gripe aviária? E aí você, não, nós estamos vivendo uma pandemia, vamos cuidar da pandemia. Estamos vivendo uma tentativa de golpe, vamos cuidar da tentativa de golpe, até porque essas pessoas não precisam sentir. E aí, é um pouco funcionalista no direito penal isso, é só sentir que ao cometer o crime, existe uma punição. Porque o que o doutor Alves está nos trazendo aqui é que a possibilidade de uma impunidade para um possa estender aos outros. Não. A prescrição é uma excrescência da letargia do Poder Judiciário. Vamos supor, alguém mate seu pai, sua mãe, sua companheira, seu companheiro, um filho seu, e o judiciário demora 20 anos para julgar essa pessoa. Você vai ficar muito revoltado com o sistema de justiça. Então, só para ter o meu tempo, né? Então a gente não pode pegar a coisa ruim para poder estender, não. Tem que usar sim. Tem que ser eficiente. 2 anos, pena, vamos cumprir. Cometeu crime, pena, vamos cumprir. Obrigado, doutor Welton Roberto. Quero agradecer aqui ao Wellington e a Edgar Cassiano participando aqui do nosso debate. Olha, deixa eu trazer aqui um nome central que é muito debatido quando se fala do 8 de janeiro, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para muitos, doutor Álvaro, começar com o senhor dessa vez, para muitos o Bolsonaro é o grande mentor. E aí eu vou lembrar aqui de memória alguns episódios em que o Bolsonaro, antes de perder a eleição, meio que instigava os apoiadores a cometer algumas ações.
O doutor o Elton Roberto citou as pessoas que ficaram aquarteladas, né, acampadas em frente aos quartéis, pedindo a ajuda do Exército. Aqui em Maceió também isso aconteceu. Mas ele fez reunião com embaixadores e foi penalizado por isso também, colocando dúvidas sobre o sistema eleitoral. O próprio ajudante de ordens do presidente que está preso, o Mauro Cid, diz que o presidente tinha ali uma articulação para dar um golpe de Estado. Braga Neto foi preso agora há pouco. Ou seja, muitos têm o Bolsonaro como grande mentor silencioso. Ele demorou a reconhecer a vitória do Lula, ficou lá sumido, depois voltou, fez uma aparição rápida e sumiu de novo. Então, o senhor acredita que o 8 de janeiro é um reflexo de tudo isso que foi plantado pelo Bolsonaro, ou ele não tem nada a ver com essa história? Primeiro eu quero fazer assim eu vou talvez até ganhar a antipatia da direita hoje. Todo mundo sabe que eu votei em Bolsonaro nas 2 eleições. Eu tenho fotos aí com meu filho nas redes sociais, meu filho Lula, meu filho Haddad, né? Meu filho Lula aí na segunda. Você vê que o filho é mais inteligente que o pai, né? É inteligente demais aquele menino. E eu, Bolsonaro, nas 2 eleições. A gente tem até foto para demonstrar que a gente pode conviver como a gente está convivendo nesse debate hoje. Perfeito. Era a intenção essa da foto, eu com a camisa de Bolsonaro, ele com a camisa do PT e tal. Então, para mim, o Bolsonaro, vou ganhar antipatia agora, não tem mais meu voto. Nem ele, nem ninguém da família dele. Nem filho dele, nem esposa dele, ninguém. Por quê? Porque o simples ato de ele não ter sido um republicano, dele ter ido lá passar a faixa para o presidente Lula, que foi aí que talvez tenha ocasionado isso tudo. Porque se ele tivesse passado a faixa para o presidente Lula naquele momento, se ele fosse lá empossar o presidente Lula, as pessoas tinham desistido dessa ideia de se manifestar. E talvez isso não tivesse acontecido e não tivesse passando por isso. Então o mal dele foi daí. Primeiro, em desacreditar as urnas que ele foi eleito, muitos discordam de mim, mas ele foi eleito. Eu não vou botar meu time no campo, Abdias, para jogar, quando eu sei que o juiz vai me roubar. Vai fazer de tudo para marcar um pênalti contrário ao meu time, vai marcar as faltas, vai expulsar jogador. Eu não vou, eu não entro. Então, se ele não acreditava, ele não entrasse para disputar a eleição. Passar essa bola para a vez, como ele tinha falado, inclusive, que seria presidente de um mandato único. Então, essa atitude dele de não reconhecer, de não passar a faixa, ter ido embora para os Estados Unidos e deixado todo mundo aqui nas portas dos quartéis, até que surgiu essa manifestação, sim. Talvez ele tenha corroborado para tudo isso que aconteceu e essas pessoas não estivessem sofrendo essa penação terrível aí, essa injustiça que estão sofrendo hoje. Talvez tivesse evitado tudo isso. Mas aí, a participar efetivamente, não. Mas ele talvez incitou, né? Ele fez apologia a essa manifestação, a essa invasão do Congresso, que é uma coisa que a gente abomina de corpo e alma. Lembrando que desde a redemocratização foi o primeiro presidente que não passou a faixa para o outro presidente ou presidente eleita. Para o senhor, doutor Elton Roberto, Bolsonaro é o mentor do 8 de janeiro? Bom, vamos lá. Eu acho que as digitais do Bolsonaro estão bem impregnadas em tudo isso. O vice dele, que é o general, ele está preso. O ajudante de ordem dele, Mauro Cid, delatou o próprio Bolsonaro. Todas as reuniões foram feitas com a presença do Bolsonaro. Se ele era, como na verdade se vendeu ser o grande líder dessas pessoas, qual era aí eu concordo com o doutor Álvaro, ele tinha que ser republicano. Pessoal, perdemos a eleição. Palanque desarmado, vou passar a faixa ao presidente, vamos à paz igual o país e vamos voltar. Porque é isso que tem que se fazer. Nós temos que começar a compreender que perder uma eleição não é perder a vida. Perder a eleição é perder uma eleição. É você se reorganizar, juntar os seus caquinhos e voltar mais forte, voltar com outra proposta, voltar com outro pensamento. O bolsonarismo, que foi essa grande corrente ideológica em torno desse cidadão que eu não reputo, você falou mentor intelectual, eu não acho o Bolsonaro uma pessoa inteligente, eu acho ele uma pessoa extremamente incapacitada do ponto de vista da intelectualidade, eu acho ele um cara burro pra cacete, sabe? É uma pessoa muito obtusa. Como diz aquele professor, com uma cosmovisão extremamente delimitada por coisas que ele nunca leu um livro, nunca conseguiu conceber nada do que eu possa entender que ele seja uma pessoa inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ele se serviu do entorno que fez a capacidade, a possibilidade de um golpe de Estado. Então, as digitais do Bolsonaro estão dentro desse contexto. Tanto é que as pessoas o seguiam. E o doutor Álvaro está muito certo. Acreditavam. Olha, chegasse a dizer, o presidente Lula ganhou, mas não assume. O presidente Lula não sobe a rampa. Quantas vezes nós vimos isso em rede social, em grupos de WhatsApp?
Até inventar que o presidente Lula era um cosplay do presidente Lula, era uma outra pessoa. Não, o Lula morreu, já tem outra pessoa com a máscara dele, inventaram. Então, para você ter uma ideia da capacidade de aglutinação do Bolsonaro em relação dessas idiotices. Então, para mim, tem a digital dele, sim. Eu não lembrava desse detalhe, dessa afirmação de que disseram mesmo que não era o Lula que ia estar na posse, que era uma cópia, será um clone, uma pessoa com uma máscara, não sei. Tem máscaras ultra realistas hoje, né? E teve gente também, e eu vou pegar esse ponto para a próxima pergunta, teve gente que, enganada, de certa forma, por algumas narrativas e informações, estavam nos quartéis ali, chegava informação no WhatsApp, comemoravam, rezando para pneu, pedindo para os alienígenas intervirem. Então veja a que nível chegou. O senhor acredita, doutor Álvaro, que muitas pessoas ali, de boa fé e bem intencionadas, acabaram entrando, digamos, numa outra atmosfera, perderam um pouco a capacidade de enxergar a realidade e foram que manipuladas por todo esse jogo? Eu vou colocar a coisa num plano bem realista. Quando você tem uma perda muito grande, ou quando você passa por uma decepção, às vezes até amorosa, etc., o que é que você procura se agarrar onde? Na religião. Seja ela o que for. Aquela que ele ampara, você se agarra a ela, seja o católico, seja o evangélico, o espiritismo. E quando não é religião, é a depressão. Não é depressão. Você procura uma razão para aquilo ali, você procura, né, se fortalecer, alguém que lhe ampare. E é isso que eu chamo a atenção até hoje, quando eu converso com meus amigos, com meus colegas. A gente precisa, e o governo deveria estar preocupado em saber a motivação que levou aquelas pessoas a um estágio tão alto de percepção fora da realidade. Né? Como você acabou de tocar, botando o celular na cabeça para falar com um alienígena. E não sei, ou seja, ali você consegue enxergar uma extrema direita, e não é toda a direita, a gente sabe que não é todo mundo, né? É totalmente fora, e aí você chama de seita e você não pode dar outro nome a isso que aconteceu. E isso aí eu não vou ser hipócrita de negar isso daí. Então a gente precisa saber o que levou, que estado de decepção com o governo, com a forma de se fazer política, levaram aquelas pessoas a se agarrar na figura do Bolsonaro como salvador da pátria. Que durante o primeiro a eleição foi um presidente que pegou uma pandemia, um presidente que conseguiu contornar a economia, que conseguiu entregar com números bons, né? E as pessoas acreditavam que ele poderia ser o segundo mandato melhor, e que ele se perdeu durante esse mandato dele, com as agressões ao Supremo, etc., que eu não concordo com nada disso. Então a gente precisa saber a motivação, Abdias. O que levou esse pessoal a entrar num estágio fora do normal, né, a querer falar com um alienígena, a pedir que esse descesse para resolver o problema, quando sabia que ele poderia perder aquela eleição. Essa motivação que a gente precisa, que o governo precisa se preocupar. Ou ele governa para todos, ou ele governa só para uma banda. E a gente sabe que a diferença foi mínima. Ele ganhou, mas ele pode perder. Está fazendo mau governo e amanhã ele pode não ser reeleito. Muitos defendem, doutor Elton Roberto, a partir dessa perspectiva, que a virtude está no equilíbrio, que o equilíbrio é necessário. O senhor acredita que muitas pessoas bem intencionadas que foram lá para o ato do 8 de janeiro foram manipuladas ao ponto de perderem essa capacidade de interpretar a realidade e que, na verdade, foram vítimas de quem as induziu a ir para lá? Sim, veja, o fanatismo nunca combinou, nunca se combinou fanatismo, seja ele religioso, político, futebolístico, cultural, ele nunca combinou com a capacidade crítica. Aliás, o fanático ele perde a capacidade crítica, né? Tanto à esquerda quanto à direita, as pessoas fanáticas elas perdem a percepção da realidade que está acontecendo naquele momento. Então, com certeza, até porque a gente veio aí várias, vamos chamar de mentira, né? Mentiras, invenções que eram, e hoje no mundo da tecnologia, essas coisas são difundidas com muita rapidez, com muita fluidez. Você recebe uma mentira aqui, até você desmentir, quantas pessoas já acreditaram naquilo? Então, aquela ideia de que o Lula ia fechar todas as igrejas, pegou todos os evangélicos. O Lula até agora não fechou nenhuma igreja que eu saiba, ao contrário, né? A liberdade religiosa está sendo respeitada, as liberdades estão sendo respeitadas, liberdade de pensamento, de manifestação, de criticar o governo, que tem que ser assim. O governo tem que ser criticado, o governo tem que ser questionado, tem que ser tudo. Eu mesmo... Todos sabem aqui em Alagoas, critiquei o partido do qual eu participava por uma situação que eu não concordava e denunciei. Isso não me faz, por exemplo, porque eu fui por alguns anos filiado a este partido, isso não me faz uma vaca de presépio, não me faz um cordeirinho. Ao contrário, eu tenho que ter capacidade crítica e reativa. Então, o que aconteceu com essas pessoas, e muitas dessas pessoas, sim, deixaram de ter essa capacidade crítica e, como eu disse, viraram massa de manobra. Mas...
eu não posso simplesmente perdoá-los porque eles entraram nessa concepção disruptiva da realidade. Então, todos os atos praticados por eles têm consciência. Por isso que a minha maior alegria e vontade vai ser quando o Bolsonaro tiver a digital dele dentro desse processo. Já pegaram o general Heleno, agora tem que pegar o Braga Neto. Agora tem que pegar também todos eles que participaram de tudo isso. Porque eles iam dar um golpe de Estado. Essa é a questão. Aquela massa de manobra era a serventia para mostrar que eles tinham apoio popular, como aconteceu em 64. Nós não podemos esquecer disso, não. De jeito nenhum. Né? E temos aí agora um Globo de Ouro dado pela Fernanda Torres, mostrando o que a ditadura militar é capaz. Eita, o senhor falou de Globo de Ouro da Fernanda Torres mais cedo, o doutor Álvaro comentou também. Veja que tem a ver com a ditadura e tem a ver com essa situação. Olha, o nosso tempo acabou, mas eu queria utilizar esses minutos finais, mais 2 para cada um para a gente encerrar. E eu gostaria de ouvir do senhor, doutor Álvaro, qual a lição que o senhor acredita que fica do 8 de janeiro, tanto para a esquerda como para a direita, mas principalmente para a democracia brasileira? A lição, eu espero que a gente consiga extrair disso aí o melhor possível. O povo não pode se calar. Hoje a gente está vivendo uma ditadura do medo. Hoje você tem medo de se manifestar numa rede social, você tem medo de se manifestar aqui numa rádio como essa, você tem medo de colocar uma opinião mais forte, com medo de ser censurado ou até processado, né, e preso por conta da sua opinião. Nós temos muitos presos por opiniões políticas aí, temos muitos presos de opinião. A gente não pode negar isso daí. Então a gente tem que extrair o melhor daquilo. Aquilo foi um episódio que vai ficar marcado na história, né, como um episódio ruim por conta de alguns destemperos, de algumas pessoas que estavam ali. E aí excitaram as pessoas a quebrar, a destruir obras de arte, a defecar em cima de uma mesa do ministro, do birô do ministro. O que é que isso tem a ver com manifestação, com democracia? A gente fala tanto de quando se queimam pneus nas ruas e não deixa a gente passar. Porque eu vou entrar no Palácio da República, eu vou entrar numa sede dos Três Poderes, vou destruir, vou vandalizar. A gente fala tanto quando picham aqui. Já pensou a gente acordar aqui com a frente daqui no nosso estúdio pichado? Isso é uma coisa que não tem sentido, não é esse tipo de manifestação que a gente vê. A gente poderia ter ido para ali, poderia ter ficado fora, não podia ter entrado, né, gritado suas palavras de ordem, dos seus reclamos, daquilo que quer, daquilo que esperava na democracia ou do governo, né, para que chamasse até a atenção do novo governo que estava assumindo, tomando posse. Então, seria uma coisa diferente. Então, que as pessoas não percam essa capacidade de se manifestar, de sair às ruas, de pedir os seus direitos, de exigir os seus direitos, de exigir dias melhores, uma saúde, uma educação, uma alimentação adequada para todo mundo, casa, moradia, ou seja, porque senão vai terminar você se calando, e esses caras que estão aí vão tomar conta. Eu e você, eu estou falando de nós dois agora, quando nós deixamos de participar de alguns movimentos, nós permitimos que talvez algumas pessoas inadequadas estejam hoje no poder, onde não deveriam estar. Uhum. E é isso o recado que eu queria dizer. Com civilidade, participe e continue a se manifestar. Esse foi o doutor Álvaro, e agora vamos ouvir a fala final do doutor Welton Roberto. Quais são as lições futuras? O senhor é professor também, então o que é que os alunos nas universidades vão poder tirar desse episódio, doutor Welton? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição aqui de todos vocês sempre. Agora, o que a gente precisa no país é pacificação. Acho que os dois lados precisam compreender que essa guerra, seja de narrativas, seja de acusações, seja de agressões, ela não tem servido para ninguém. E não tem servido para a democracia. Porque a democracia ela só cresce, e nós sabemos disso, quando nós temos dois lados fortes que estão a dialogar. Eu faço muita comparação com o futebol. Se você tirar o CSA do CRB, o CRB deixa de ser o CRB. Se você tirar o CRB do CSA, o CSA deixa de ser o CSA. E a gente não pode esquecer que esses dois lados são importantes em um movimento democrático. Então, a lição que eu tiro e que eu passo para os meus alunos é que a gente não perca a capacidade crítica em todos os momentos da nossa vida. Que a gente busque a possibilidade... Porque as pessoas começaram assim, e começam assim. Por exemplo, se eu chego na minha rede social, né? Quem quiser seguir depois, eu vou dar uma propaganda. @Welton Roberto, segue, porque hoje em dia é importante ter muitos seguidores. Demais, né? Brincadeira, gente. Segue se você quiser. Se eu chego na minha rede social para criticar, por exemplo, o governo Lula, a primeira você faz o L. Meu amigo, não é porque eu votei no Lula que eu vou ter que dizer amém para tudo que ele faz, não. Por exemplo, perdoou agora, eu sei que não foi o Lula, mas foi a PGFN que perdoou agora 5 bilhões para as empresas de aviação. 8 bilhões. Eu não posso criticar. Então eu não tenho que dizer amém porque eu votei no governo dele. Eu tenho que criticar aquilo que eu acho que está errado. Isso não me faz, por exemplo, um inimigo dele, um adversário, porque eu pulei para o outro lado. Ao mesmo tempo, quando eu elogio alguma atitude, por exemplo, de um prefeito que eu não votei,
como eu elogiei agora a questão aqui da Praça Centenário, Parque Centenário, isso não me faz um apoiador incondicional do prefeito JHC. Isso está me dizendo que eu tenho capacidade crítica de elogiar e criticar ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa hoje é paz para a gente poder fazer com que a razão volte a ocupar os espaços de debate. Bom, a gente agradece profundamente aqui aos dois debatedores. Que debate qualificado. Eu pensei que ia ter um negócio mais acalorado, mas um debate muito qualificado. Doutor Álvaro está desde cedo com a gente, aliás, participa conosco do Café com Política, mas um debate muito sereno, muito sensato, muito amadurecido, que eu acredito que é isso que está precisando realmente nos tempos atuais. Doutor Álvaro, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Doutor Welton Roberto, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Você já pensou se existisse um governo sem oposição, como é que ele ficaria tão livre para fazer o que quisesse? A oposição é extremamente necessária, mas uma oposição propositiva, equilibrada e que busque o bem comum.